Os próximos jogos do Inter vão ser importantíssimos na luta pelo G4. Eu tenho bastidores para te contar sobre isso, então, ó, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo beleza? Vamos lá, vamos falar do Internacional nessa quarta-feira à noite, quarta-feira de muito trabalho lá no CT do Parque Gigante. Teve a volta do Edenilson, teve a volta do Kaique Rocha, já falamos sobre isso, né? Já falamos sobre isso pela manhã, então vou te deixar o vídeo aqui em cima, volta lá depois, dá uma olhada no que tem ainda para tu saberes sobre o Colorado, que teve, né, a volta das atividades depois de uma paradinha para descanso desde o jogo contra o Fluminense, tá? Teve uma treta, claro, mas não vamos falar sobre isso. Volta lá se tu quiser saber. Tá aqui em cima no vídeo, como eu já falei aqui. E eu quero te dizer que é o seguinte, ainda tem jogos muito bons ainda nesta quarta-feira, quinta-feira também. E aí, meu, final de semana é a melhor coisa do mundo, porque tem muita liga lá da Europa, tem o Campeonato Brasileiro, tem Série B também ainda nesses próximos dias de semana. Então, vem junto com a KTO, porque a KTO te dá aqui no meu canal, o cupom Ernest, a oportunidade de tu ganhar 20% de free bet. Com o meu cupom tu vai ganhar 20% de free bet a partir do primeiro cadastro que tu fizeres, ok? Então vamos lá. Deixa eu te dizer uma coisa, os próximos 5 jogos eles são importantes para o Inter na busca pelo G4 e há algumas avaliações existem avaliações dentro da comissão técnica e do departamento de futebol que fazem com que esses próximos sejam importantes. Por quê? Porque se vocês lembrarem, é a sequência que o Mano engata 5 empates lá no primeiro turno. É a sequência que o Mano joga contra o Fluminense no Rio de Janeiro, vence o Fluminense do Abel, e aí ele tá pegando um trabalho do Medina, que ainda tem que arrumar muita coisa, claro e tal, e aí ele chega e começa a empatar 5 jogos. E nesses 5 jogos, ou seja, são 5 vezes 3, daí os 3 pontos são 15 pontos, ele faz 5 de 15. E aí naquela empatite toda, o Inter não sai do lugar, fica patinando e não engrena no Campeonato Brasileiro. Depois ele vai ganhar do Bragantino, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Então o Inter acredita que agora, mais azeitado, com jogadores mais afirmados e a sequência um pouquinho mais, vamos dizer assim, com tempo para trabalhar, ela é suficiente para fazer um pouco mais do que os 5 em 15. Né, do primeiro turno, quer ver? Vamos pegar, por exemplo, aqui, ó, o Inter vai jogar na ressacada agora na segunda-feira contra o Avaí. Empatou em casa, tá? Nesse jogo agora, o Internacional projeta que pode pegar um Avaí, claro, num jogo bem duro, num jogo bem complicado, mas que é possível ganhar lá, porque o Inter tá mais consolidado, vem numa baita numa vitória contra o Fluminense, né? Que era para ter sido 4-0, foi 3, naquela pataquada de juiz, né, da comissão do VAR e tudo mais. Então, o Inter acredita que é possível buscar 3 pontos lá na ressacada, mesmo sendo um jogo difícil. Depois, a gente vai encarar o Juventude, que nós devíamos ter ganho o jogo também lá no Alfredo Jaconi e tomamos aquele golzinho no finalzinho, lembra, aos 46, 47. Esse é outro jogo que o Inter acredita que dá para fazer mais 3 pontos, principalmente porque é dentro de casa, né? Dentro de casa tem que confirmar, dentro de casa tem que fazer os 3 pontos, inclusive, aí seria uma leva de 2 jogos, 6 pontos. Pô, pensa, hoje, neste momento, o Inter tá a 3 do Flamengo, que é o vice-líder. Seria importantíssimo vencer essas 2 partidas, porque depois vem o Corinthians. Daí o Corinthians, se a gente lembrar, o Corinthians é lá em Itaquera, tá? Mas se a gente lembrar, a gente jogou bem contra o Corinthians aqui, tava ganhando, inclusive, daí o Corinthians vai lá e faz aquela pataquada daquele negócio, daquela situação lá com o Rafael Ramos, o Edenilson, daí acabou o jogo, né? Aí praticamente não teve jogo depois dos 30 do segundo tempo, foi muito mais o protagonismo da situação de racismo, né, em que o Rafael Ramos e o Edenilson se envolveram, que ainda tá rolando, né? Bastante coisa no STJD. O caso civil, no caso, já foi arquivado, né? Mas ainda tem desdobramentos no âmbito do STJD. Então é outro jogo que o Inter é complicado. E por isso que o Inter precisa ganhar esses 2 agora, tá? E aí vem depois do Corinthians, Cuiabá, nós empatamos lá na Arena Pantanal, Cuiabá em casa,
Tá? Cuiabá em casa, que é outro jogo que vai ser complicado, claro, com certeza, todos os jogos do Brasileirão são complicados, mas é um outro jogo que o Inter acha que consegue um melhor resultado do que no primeiro turno. Para encerrar então com o Atlético Goianiense, daí lá em Goiânia, tá? Esse é um jogo complicadíssimo, porque o Inter joga mal em Goiânia, o Inter não consegue jogar em Goiânia, é um absurdo, não se sabe por quê até, né? Mas o Inter não consegue jogar, não joga bem contra o Goiás, não joga bem contra o Atlético Goianiense, não joga bem contra a boa parte dos times que ele vai lá enfrentar. Então acaba essa série de 5 jogos que a gente empatou no primeiro turno neste jogo do dia 19 de setembro. Se a gente olhar nesse período aqui, cara, tem só semanas de trabalho cheia. A gente joga na segunda-feira, dia 22, eu tô pegando porque eu anotei aqui, ó. A gente joga dia 22, dia 29, dia 4 de setembro, dia 12 de setembro, que aí na segunda-feira de novo, mudou, né, o jogo do Cuiabá. Foi para segunda-feira de novo. E depois do dia 12, a gente joga de novo na segunda-feira, no dia 19, contra o Atlético Goianiense. Para aí depois encarar o Bragantino em casa. O Bragantino que nós ganhamos no primeiro turno. Então, só para vocês entenderem como é importante essa leva de 5 jogos que o Inter tem na sequência agora do Campeonato Brasileiro. Porque lembrando, o Inter agora com uma vitória em cima do Avaí, tá? E uma derrota do Atlético Paranaense e do Fluminense pode chegar ao G4 da competição. Ainda não consegue passar nem o Corinthians e nem o Flamengo, porque ambos têm mais vitórias que o Inter. E ali a importância dessa vitória, então, que a gente está falando, dessas vitórias agora nessa sequência de 5 jogos, porque o Inter, como patinava, o Flamengo podia até perder, mas o Flamengo ganhava, perdia, e não como o Inter, que só empatava. Então a projeção, ela é boa. Ela é muito boa, principalmente por esse tempo de parada para poder trabalhar e essa questão também de fazer mais pontos do que fez no primeiro turno, beleza? Se tu chegou até aqui, eu vou te pedir, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa a notificação e vem junto, porque tem muita informação sempre pra gente trocar aqui no meu canal ao longo de toda a semana, beleza? Tamo junto! Tchau!